Se eu pegar o dinheiro que eu tenho aqui no bolso, não é muito, tem umas notas de 50 aqui, e distribuir entre vocês aqui, pode ficar. Caraca. Eu perco dinheiro. Compartilhar dinheiro, compartilhar terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima, empobrece quem compartilha. Se eu dividir meu dinheiro com vocês, eu empobreço e elas enriquecem. Se o Brasil compartilhar o petróleo com a Bolívia, o Brasil empobrece e a Bolívia enriquece. A lógica que prevaleceu nesse mundo industrial de terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima é a lógica da competição. Porque ou o petróleo é meu ou é do meu inimigo. Então eu invado o Iraque e tiro o petróleo dele. Ponto final, não tem discussão. É a lei do mais forte mesmo, violento fisicamente. A competição é uma boa estratégia para lidar com recursos escassos, como terra, capital, trabalho. Conhecimento é outra lógica, gente. Se eu tenho uma ideia e ela tem uma ideia e a gente senta aqui para trocar ideias, eu vou sair com quantas ideias? Na realidade, mais do que duas, porque eu vou ouvir a dela, eu vou juntar com a minha e vou criar 3, 4, 5, elas outras. Então, o compartilhamento, a colaboração, a construção de redes é fundamental na sociedade do conhecimento. Quem vai ganhar nessa sociedade é quem tiver as melhores redes. Eu estou falando de profissionais, de empresas e de país. Quem construir as melhores redes vai ganhar. Um pequeno exemplo, antigo já. Não sei se vocês tiveram videocassete, esse aparelho que não deve fazer parte mais da vida de vocês, mas fez parte. A Sony desenvolveu uma tecnologia chamada Betamax, que era infinitamente superior à da concorrente, que era o VHS. A Sony, certo de que tinha um produto campeão na mão, só ela fabricava videocassete Betamax. A concorrente delas adotou outra estratégia de compartilhar. Quem queria fabricar videocassete VHS, Gradiente no Brasil, outros na Alemanha, fez mais do que isso. Procurou os produtores de conteúdo, de cinema de Hollywood, e falou assim, se vocês quiserem agora vender fitas de vídeo com os filmes de vocês, todo mundo conhece. Alguém aqui tinha videocassete Betamax em casa? Todo mundo tinha videocassete VHS. Porque a rede que a Matsushita criou em torno do negócio dela viabilizou que uma tecnologia que era inferior à da concorrente vencesse. E a Sony passou a fabricar videocassete VHS e pagar royalties para a concorrente. Tinha um produto melhor e não ganhou, porque não tinha a melhor rede em torno do seu negócio. Que médico hoje pode achar que pode se formar, pendurar o diploma e ir embora para casa? Se não tiver uma rede por trás, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então o que eu quero que vocês percebam é que essa nossa conversa, primeiro, ela está inserida dentro de um mundo em revolução. É uma mudança de era. Tem uns que vão resistir mais, outros que vão sair na frente, uns vão entender mais. A lógica antiga continua prevalecendo para dinheiro. Por isso eu vou pegar de volta, porque senão eu já estava esquecendo. Já ia embora deixando meu dinheiro aqui. Mas o meu conhecimento pode ficar. Não faço a menor questão, ao contrário. Porque é dessa interação que eu cresço também. Então, esse cara falou que em relação às empresas é a mesma coisa, né? Muitas empresas morrem não porque façam coisas erradas, mas porque continuam fazendo a coisa certa por um tempo longo demais. Em períodos de revolução, de transformação radical, essa coisa de não mexer em time que está ganhando é um equívoco, porque o jogo mudou. Não adianta você não mudar o time, porque a regra do jogo está mudando. Quando eu me formei, eu estava entrando na faculdade, a minha mãe, que queria fazer a coisa certa para mim, falou assim, Marcos, você vai fazer um concurso público. Para fazer concurso público, naquela época, todo mundo tinha que fazer um curso. De que era esse curso? Lembra? Datilografia. Fazer a coisa certa na época era fazer o seu filho fazer o curso de datilografia. Alguém aqui está pensando em recomendar ao seu filho fazer o curso de datilografia? Meu pai me deu a enciclopédia Barça. Alguém aqui está pensando em comprar uma enciclopédia Barça? Fazer a coisa certa para o seu filho era comprar uma enciclopédia Barça. Hoje alguém aqui está pensando em comprar uma enciclopédia Barça para o seu filho? Não. Porque o mundo mudou. É outra realidade. Bom, nesse novo mundo, que educação e que escola a gente precisa? Antes de falar das redes, que o Eduardo vai falar e os outros também. Eu vou contar duas historinhas só rápidas para provocar nessa conversa aqui. Uma é um filme brasileiro, chamado Podia Nascer Feliz, é um documentário sobre educação no Brasil, maravilhoso, alguns de vocês devem conhecer, quem não conhece deve ver. É um filme maravilhoso. Nesse filme tem uma menina
que começa o depoimento dela dizendo o seguinte: eu chegava em casa e eu queria morrer, eu queria me matar. Porque depois a gente vai saber, fora do filme, que a história dessa menina, a mãe dela foi, o pai dela abandonou a família quando ela tinha 2 anos de idade, a mãe se casou de novo e o padrasto da menina, além de espancar a mãe, tentava abusar da menina, que tinha 15 anos na época que o filme começou a ser rodado. E ela falou: então eu tinha vontade de chegar em casa e me matar. Fui salvo pela professora de português. A professora de português de uma escola da periferia de São Paulo tinha que dar literatura para as crianças, fazer ler Lucila, do José de Alencar, um livro insuportável para uma garota de 15 ou 16 anos. A professora de português falou assim: esses garotos estão todos com os hormônios à flor da pele, e sexo é um assunto que... E a professora começou a discutir sexo na sala de aula. Como é que era, como é que namorava, como é que era ficar. E todo mundo, no início, aquela conversa meio nervosa, sorrisos nervosos na sala, mas depois todo mundo debatendo. Quando esse assunto, a turma estava completamente ligada na conversa sobre sexo, a professora falou: pois é, que curioso, alguém aqui sabe como é que era namorar na época dos seus avós? Aí ninguém sabia. Eu falei assim: então o exercício de vocês é o seguinte: na próxima aula, vocês vão conversar com seus avós. E na próxima aula vocês vão me contar como é que era, como é que seu avô começou a namorar sua avó. E na aula seguinte foi uma coisa fantástica. Os garotos falando: ih, engraçadíssimo, professora, meu avô falou que quando segurou na mão da minha avó, o coração dele ficava tum. Porque segurar na mão era um negócio assim, já era um avanço extraordinário, né? Assim, ela só conversa. Quando segurava na mão, era um negócio, abraçar então. Aí todo mundo ria, porque hoje isso soa ridículo para um garoto. Mas o depoimento vivo do avô e da avó: ah, minha avó falou que nunca tirou a roupa, nem para tomar banho, ela tomava banho de camisola. Aí a professora falou: pois é, olha só que curioso, vamos então ler um livro que conta como é que era namorar na época dos seus avós, e deu Lucila, que foi avidamente devorado pela turma lá de adolescentes. E depois deu Jorge Amado, para falar como é que era o amor do século XX, na Bahia, não sei aonde. Então, assim, exemplos como esse, assim. E a essa menina, mobilizada por essa professora, desistiu de se matar e começou a escrever poesias maravilhosas. E o filme relata essas poesias dessa menina, que são lindas, e ela falou assim: eu comecei a escrever poesia porque eu vi essa professora ler uns contos e umas histórias na sala de aula, e meus colegas ficavam emocionados, ou chorando ou rindo. Rindo quando era engraçado. E eu ficava imaginando assim: será que um dia eu vou conseguir escrever alguma coisa que vai emocionar alguém que vai ler? E se vocês ouvissem as poesias dessa menina, vocês certamente ficariam emocionados, porque ela escrevia muito bem para 15 anos, 16 anos de idade. Aí corta o filme, 3 anos depois: e aí, fulano, cadê seu caderno de poesia? Está na parede escrevendo. Eu me formei no nível médio, agora não sei como é que chama, nível médio ainda, né? Me formei e agora eu estou trabalhando numa fábrica. Eu dobro calça o dia inteiro, fico dobrando calça, uma hora para ir, uma hora para voltar, não faço mais poesia. Essa é a primeira historinha que eu queria contar. Ela parou de fazer poesia porque ela entrou. Segunda historinha em inglês que conta o Ken Robinson. Diz que uma menina tinha 5 anos de idade, não parava quieta na sala de aula, e a professora deu um exercício para todo mundo, que era fazer um desenho livre. E a menina ficou 20 minutos ali, concentrada naquele desenho. E aí a professora chegou perto e disse: vem cá, ficou curiosa, falou assim: você está desenhando o quê? A menina nunca tinha ficado 20 minutos sentada. Você está desenhando Deus. A professora falou assim: você está maluca? Ninguém sabe o que é Deus, como é que é Deus. Você não pode estar desenhando Deus. E a menininha responde para a professora: a senhora aguarde que em alguns minutos a senhora vai ver como é que é Deus. A terceira historinha e última é desse mesmo Ken Robinson, esse inglês, que diz que tinha uma menina que hoje tem 65 anos de idade. Vou contar a história de uma mulher que tem 65 anos de idade hoje, em 2010, quando ele conta esse episódio. Mas há 50 anos atrás, ou há 55 anos atrás, ela tinha 10 anos de idade. E essa menina estava numa escola, a professora, a diretora da escola, chamou a mãe, mas olha só, sua filha vai ser reprovada, tira ela da escola para fazer isso no ano que vem em outra escola, porque ela vai ser reprovada, ela não se concentra, ela não aprende matemática.